Olá, seja bem-vindo aí, você que está chegando agora, de manhã, de tarde ou de noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse nosso encontro, né? Então, basicamente, pessoal, nós estamos hoje aqui para efetuarmos a nossa primeira revisão, nesse semestre que se inicia, de Direito Penal. Então, a gente vai realizar várias revisões no decorrer desse semestre, beleza? Já vos garanto isso. Eu vou tentar criar esse hábito com vocês de a gente fazer essas revisões para que a gente possa massificar esse conteúdo, né, gente? Porque a gente sabe que é um conteúdo muito grande, de modo que a gente possa, de fato, aprender de modo prático, beleza? Tranquilo? E aí, como é que vai ocorrer essa revisão, né, gente? Será que você vai voltar a todo... Não gosto desse tipo de revisão, de voltar a todo o conteúdo. O que é que a gente vai fazer? Nossas revisões, elas vão ser sempre mediante resolução de questões de concurso. E quando eu falo concurso, não é qualquer concurso. Vou trazer aqui os cargos mais difíceis, porque eu sei que vocês, uma parte de vocês são concurseiros, uma parte vai fazer a prova da OAB, não é isso? E também, mesmo quem não faz OAB e quem não faz concurso, quer praticar também para poder massificar o conteúdo aprendido. Confere ou não? Então, eu espero, pessoal, que eu possa colaborar na jornada de vocês, né, com essas resoluções de questões. Então, estou trazendo algumas questões bem completas para que a gente possa, né, compreender de modo mais concreto o conteúdo, né, ministrado. Beleza? E aí, o que é que a gente vai ter, gente, nesse nosso primeiro encontro de revisão? A gente vai ter 20 questões. Nós vamos responder 20 questões de concurso, sem choro nem vela. Christian, vai ultrapassar uma hora? Velho, eu espero que não. Eu sinceramente espero que não. E eu até assegurei a Ana Clara que ia ser uma hora. Mas assim, como eu não tenho muita experiência, né, em dar aula, basicamente, a professora Ana Clara que abriu essa porta para mim, né, confiou e eu estou começando a me acostumar agora com essa ideia de dar aula. Então, eu não tenho muita ideia, sabe, gente, do tempo. Se eu, de fato, eu vou acompanhar aqui, eu vou tentar acompanhar pelo cronômetro, de modo que eu não ultrapasse muito uma hora, mas não vos garanto que não vai ultrapassar, beleza? Eu vou tentar, se ultrapassar, não ultrapassar muito. Mas eu espero que a gente consiga, né? Fazer isso aqui em uma hora. Acho que dá certo. E aí, o que é que a gente vai tratar hoje aqui? 20 questões sobre história do direito penal, escolas penais e, principalmente, princípios do direito penal, que são, mais precisamente, essas primeiras aulas que vocês estão tendo com a professora Ana Clara, beleza? Então, nosso objetivo hoje aqui é revisar esses 3 grandes temas. Christian, no próximo da revisão, você vai tratar o quê? Gente, na próxima revisão, a gente vai tratar norma penal, lei penal no tempo, lei penal no espaço e, acredito, lei penal em relação às pessoas. Então, basicamente, eu vou dividir esta primeira unidade. A primeira unidade de vocês vai até lei penal em relação às pessoas, eu acho. E a gente vai tentar dividir esse conteúdo em 2 revisões, beleza? Estou fazendo essa primeira revisão agora, desse conteúdo inicial. E aí, depois, a gente vai fazer outra revisão, beleza? Tratando da lei penal no tempo, lei penal do espaço e assim sucessivamente. O objetivo é não só preparar vocês para a prova da disciplina, mas também preparar vocês para eventuais concursos OAB ou, sei lá, qualquer tipo de seleção que vocês precisarem do conhecimento de direito penal, ok? Beleza? Vamos seguir? Embora. Inclusive, minha internet ela tá muito ruim, gente. Eu espero que a internet não caia e não atrapalhe aí na reprodução do vídeo da gente. E aí, como é que vai acontecer? Sim, esqueci até de falar algo, eu falo muito, né? Eu montei, são 20 questões, como eu falei a você, e eu montei um formuláriozinho com essas 20 questões em PDF. Vou mandar para vocês agora. Ou já tenho mandado, né? Eu acho que quando você estiver assistindo essa aula, eu já vou ter mandado. Então, é um formuláriozinho com as 20 questões, beleza? Assim como está aqui. Então, vocês vão poder acompanhar as questões pelo formuláriozinho. Se quiser imprimir, melhor ainda. Porque aí vocês já fazem as anotações nesse formulário, né? É o que eu pensei, assim. Então, montei o formuláriozinho bem bonitinho lá para vocês, beleza?
para que seja mais fácil, para vocês estudar para que a gente possa, né, se divertir um pouco nesse momento de revisão. Ok? Vamos embora, vamos começar? Estamos começando, acho que aqui no meu relógio são 12h15. De 1h15 eu acho que a gente termina. Questão 1. Questão da prova do juiz aí, olha aí a galera que tem o fetiche de ser juiz. Só status, né, gente? Trabalha que só peste. Vamos embora. Julgue o item a seguir. Pode-se afirmar que, na história do direito penal brasileiro, as ordenações filipinas foram substituídas pelo Código Criminal do Império de 1830. Gente, deixa eu adiantar um negócio para vocês aqui. Essa questão aí que vocês estão vendo, essa frase, essa foi uma das questões mais erradas deste concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a prova de juiz. Pô, será que vocês errariam essa questão? Gente, vamos lá, né? Vamos lá. A gente é fera. Veja só, o que é que a gente precisa saber para responder essa questão? É muito simples. Não precisa saber o que aconteceu nas ordenanças filipinas. Não precisa saber o que aconteceu no Código Criminal do Império. Precisa-se que nós compreendamos a sequência cronológica das codificações no contexto penal brasileiro. Simples assim. Então, qual foi a primeira codificação? Ordenações afonsinas, ordenações manuelinas, ordenações filipinas. Christian, me diz o ano. Ordenações afonsinas, 1446. Ordenações manuelinas, 1521. Ordenações filipinas, em 1603. Beleza? Nas ordenações, a gente tem essa sequência. E depois da última ordenação, depois das ordenações filipinas, a gente vai ter, em 1830, o Código Criminal do Império. Depois do Código Criminal do Império, a gente tem o Código Penal de 1890, republicano. A gente vai ter também a consolidação das leis penais, tendo em vista que esse Código Penal de 1890 ele foi muito mal falado, tendo em vista a sua falta de técnica, tendo em vista a sua falta de acompanhamento em relação à ciência da época, a ciência penal desenvolvida na época. Então, basicamente, foi um código bem, né, ultrajado aí. E por ter pouca técnica, por ser falho em muitos sentidos, por ser muito lacunoso, fez com que surgissem legislações esparsas em matéria penal. Ou seja, fez com que surgissem leis, outras leis novas que o complementassem. E aí, no contexto varguista, no governo Vargas, como você tinha muitas leis em matéria penal, o que foi que Vargas decidiu fazer? Velho, como a gente tem muita lei penal, vamos juntar tudo num bolo só, vamos compilar todas essas leis, todo num documento só, e esse documento ele será chamado de Consolidação das Leis Penais, né? Vargas ele tinha um fetiche muito grande, né, nesse negócio de consolidação, tendo em vista que atualmente a gente ainda tem a ideia da consolidação das leis trabalhistas, né? Então, enfim, né? Não vou perturbar Vargas, tá lá no túmulo dele. Enfim, ele tinha esse fetiche, né? Muito grande. Então, pessoal, você tem a ideia da consolidação das leis penais com uma ideia de reunião, né? Desse compilado de leis. Você tinha um bocado de leis espaço, agora vamos juntar. Pronto. Vamos ficar tudo num canto só. Organizar o negócio, beleza? E aí, por fim, gente, nem por fim, né? Mas a gente vai ter depois da consolidação a ideia do Código Penal de 1940, que parcialmente está vigente, né, ainda. Basicamente, esse Código Penal ele passa por sucessivas reformas após a década de 70, né, reformas contundentes. E aí, esse Código Penal de 1940, puta que pariu, ele ainda está sendo constantemente modificado. E aí, eu não sei se vocês estão acompanhando, gente. Em 2018, a gente teve algumas modificações atinentes aos crimes contra a dignidade sexual. Neste presente ano, a gente já teve modificações no que tange a violência doméstica contra a mulher. A gente teve, nesta semana, uma modificação que insere no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Não sei se é contra o Estado Democrático de Direito especificamente o título, mas é algo nesse tipo, né? Que você tem a ideia das fake news lá, que né, o presidente da República vetou. Enfim, basicamente, se revogou a lei
Porra, qual é o nome da lei? Se revogou aquela lei lá. Ah, caraca, é o nome da lei. Aquela lei lá que foi promulgada no contexto da ditadura e estava sendo aplicada agora, foi aplicada primeiro por bolsonaristas, né? E aí depois foi aplicada também pelo STF. Enfim, e foi uma lei revogada agora e talvez algum conteúdo, uma parte do conteúdo dela foi inserido no Código Penal. Beleza? Caralho, esqueci o nome da lei geral. Enfim, e aí, pessoal, com toda essa divagação, porque eu, de fato, eu tenho esse problema em divagar demais, qual é a resposta da questão? Certo ou errado? Certíssimo. Após as ordenações filipinas, a gente vai ter, mais especificamente em 1830, a figura do Código Criminal do Império. Beleza? Então tá certíssimo. As ordenações filipinas foram substituídas por esse Código Criminal do Império. Fechou? Gabarito. Qual o gabarito? Gabarito certo. Questão 2. Assinale a alternativa que contenha o nome de uma elogiada legislação. Guarde isso. Elogiada legislação brasileira que, após debates acalorados, manteve a pena de morte dentre as sanções penais e que foi responsável pela criação do sistema de asmulta. Velho, Christian, não bota questão assim não, cara. Assim você tá chamando a gente de burro. Porque nós vimos isso na aula de História e Direito Penal. O que foi que nós vimos? Velho, qual foi o Código Penal que foi extremamente, igual o cara do Mestre Sabor, né? Elogiado, tendo em vista que foi um código que acompanhou o conhecimento científico da época, tendo em vista que foi um código que inseriu um ideário sistemático muito ligado com os postulados de Beccaria, de John Howard e dos códigos penais do contexto iluminista. Que código criminal foi esse? Que código criminal foi esse que inseriu, que instituiu o sistema de asmuta? O Código Criminal do Império, pessoal. O Código Criminal do Império. Então, quando a gente tem essa ideia de que foi elogiado, né, de acompanha a ciência, criou o sistema de asmuta, lembrem sempre, Código Criminal do Império. E aí, quero que vocês entendam, só para complementar essa ideia, já destacando aqui que o gabarito é a letra B, muito fácil, muito simples, só queria destacar o seguinte, após o Código Criminal do Império, o que é que a gente vai ter? Lembram aí? Código Republicano, não é isso? De 1890. E eu só quero destacar que nesse Código Republicano, a gente, além da gente perder, né, essa ligação com o conhecimento científico da época, né, inclusive esse código foi muito ultrajado, a gente perde também a ideia do sistema de asmuta. Então, se por um lado o Código Penal do Império institui o sistema de asmuta, por outro, o Código Penal da República ele vai retirar. Ele não vai reinstituir, não. E aí, na consolidação das leis penais, isso permanece. E aí, só no contexto desse Código Penal de 1940 é que a gente vai ter a reinstituição do sistema de asmuta, né? Inclusive é aplicado atualmente. Beleza, gente? Fechou aqui, né? Tá, simbora. Questão 3. Doutrinadores nacionais admitem que a reforma de 1984, da parte geral do Código Penal, especialmente no que concerne ao conceito de crime, aderiu ao finalismo. Quem é considerado o criador de tal sistema de direito penal? Christian, velho, como é que você tá uma questão dessa? Porque eu não sei. E talvez você até não tenha me dito, não lembro, gente, se eu disse a vocês, mas Christian, você não me disse que a reforma de 84, na parte geral, fez com que o sistema penal brasileiro aderisse ao sistema finalista. Aderisse ao finalista. Christian, você não me disse. Como é que eu vou acertar uma questão dessa se você não me disse? Gente, olha para a questão. Vocês não precisam saber que a reforma de 84 fez com que se aderisse ao finalismo. Por que vocês não precisam saber? Porque a questão já diz, velho. A questão já diz. Doutrinadores nacionais admitem que a reforma de 84 aderiu ao finalismo. Já diz, você não precisa saber. Ninguém está perguntando se essa afirmação é certa ou errada.
A própria questão diz, a própria banca diz. O que é que a banca lhe pede, meu filho? A banca lhe pede o seguinte: quem é considerado o criador de tal sistema de direito penal? Quem é o difusor desse negócio chamado finalismo? Gente, muito fácil, muito simples. Hans Welzel. Hans Welzel. Aí vocês responderam muito fácil, né? Essa questão é muito simples. Mas só para ser um pouco mais didático, só para né, fazer como eu fiz na negócio dos códigos, sequência cronológica. Veja, na sequência, pessoal, o que é que a gente tem em termos de sistema jurídico penal? Primeiro, sistema causalista, escola causalista, ou escola causal naturalista, ou escola naturalista, beleza? Ou sistema clássico, e aí, por gentileza, eu vou pedir fazer um pedido muito caridoso com vocês. Velho, veja só, não confunda, veja só, preste muita atenção nisso aqui, viu? Não confunda sistema clássico com escola clássica. Escola clássica é o trabalho científico jurídico penal realizado no contexto histórico de Beccaria, John Hoover, James Bentham. Basicamente, você tem a figura da escola clássica como a figura que abre esse processo de evolução epistemológica do direito penal, da ciência do direito penal em si. Então, eu acho que eu até cheguei a citar, quando eu estava falando de Beccaria, Beccaria faz parte dessa escola clássica e tal, não sei o quê, beleza? Só que não vamos confundir escola clássica com sistema clássico. Sistema clássico é o nome dado, é o nome conferido à escola causalista de Franz von Liszt. Ok. Então não confundam. Uma coisa é escola clássica, outra coisa é sistema clássico. E aí, só para justificar uma ausência, talvez você até possa confundir essa história de escola clássica, porque de fato a gente não abordou a escola clássica, né? Propriamente dita assim. A gente não chegou aqui e disse, gente, isso é a escola clássica, caracterizada por isso e por aquilo. Não, a gente não fez isso. Então, de fato, é necessário que eu faça essa, né? Desse toque para vocês. E aí, só destacando, divagando um pouco, né? César Roberto Bittencourt, ele traz uma ideia de que essa evolução epistemológica do direito penal, ela se divide em duas fases. A primeira fase é a fase do surgimento, é quando surge o sistema jurídico penal, é quando é criado o sistema jurídico penal, é quando é estruturado, beleza? E aí, dentro dessa primeira fase, a gente poderia até incluir o sistema causalista, a escola causalista, beleza? Porque ele, de fato, ele faz parte, ele integra esse processo de criação da estrutura do crime, do sistema jurídico penal, ok? Mas na segunda fase, gente, se na primeira a gente tinha a ideia da criação, do surgimento do sistema jurídico penal, da dogmática jurídico penal, na segunda fase a gente vai ter a fase do aperfeiçoamento da dogmática jurídico penal. E quem é que vai aperfeiçoar? Neocantismo, finalismo, funcionalismo, ok? Então, basicamente, a gente tratou mais naquela aula de escolas penais, a gente tratou muito mais da segunda fase. A gente tratou mais basicamente na sequência do causalismo de von Liszt, do neocantismo, do finalismo de Hans Welzel e do funcionalismo, que por sua vez pode ser teleológico, racional ou radical sistêmico. Então, só justificando aqui, eu optei por selecionar essas escolas específicas, porque são as escolas que vocês vão precisar entender quando a gente ultrapassar para a unidade 2, que é o estudo da teoria geral do crime. Basicamente, aquela aulazinha que eu dei para vocês de escolas penais vai perturbar vocês durante todo o curso de Direito Penal 1. Até o estudo do último elemento, culpabilidade, a gente vai ter que ter como base aquela aula lá de escolas penais, ok? Vocês vão ter outra aula, inclusive, especificamente sobre teorias da conduta, enfim. É algo que vai ser muito debatido ainda no decorrer desse semestre. Então, pessoal, afora as divagações, gabarito, letra... Ai, meu Deus do céu. Letra A. Né? Criador do sistema jurídico penal chamado finalista é Hans Welzel. Questão 4.
A clássica frase a seguir inaugurou uma nova fase na dogmática jurídica penal. O caminho correto, abre aspas, né? O caminho correto só pode ser deixar as decisões valorativas político-criminais introduzirem-se no sistema de direito penal. Fecha aspas. Assinale a alternativa em que consta o autor da referida afirmação, bem como o sistema jurídico penal a que se refere. Gente, houve aí, sei lá, uma obra do destino. O cosmos conspirou. Porque, veja, eu consignei, e aí se alguém lembra agora, é porque tem a mente muito boa mesmo, eu consignei esta frase nos nossos slides da aula de escolas penais. Eu consignei exatamente esta frase, do começo ao fim, no nosso slide de escolas penais. Veja, o que é que diz essa frase? O caminho correto para o direito penal. Gente, qual é o caminho? Qual a alternativa? Qual a solução correta? Qual a melhor solução? Deixar que as decisões valorativas político-criminais se introduzam no sistema de direito penal. Ou seja, eu defendo a ideia, eu sou o cara que escreveu essa frase, eu defendo a ideia de que nós devemos inserir no sistema jurídico penal valores, mas não é qualquer valor, é especificamente os valores político-criminais, os valores ligados com a finalidade que o direito penal pretende perseguir. Gente, quando a gente traz a ideia de que nós precisamos inserir uma perspectiva valorativa no direito penal, a gente pode pensar em duas doutrinas jurídico-penais, em duas escolas: neocantismo e funcionalismo. Tendo em vista que são dois momentos dogmáticos em que eu tenho uma característica normativista, uma característica que traz essa ideia dos valores para o direito penal, beleza? E aí, Christian, eu poderia dizer que é neocantismo? Não. Sabe por quê? Porque o neocantismo, sim, ele traz essa proposta de introdução de valores para o direito penal, mas são qualquer valor. São valores dispersos. E é justamente isso que fez, inclusive, com que o neocantismo servisse de base jurídico penal para o sistema nazista. Porque se eu falo valores, pode ser qualquer valor. Pode ser qualquer valor. Então, né? E a grande diferença do neocantismo nesse contexto para o funcionalismo é que no funcionalismo, especificamente no funcionalismo teleológico racional, de Klaus Hochstein, a gente tem essa ideia de inserção dos valores no direito penal, mais especificamente dos valores político-criminais, justamente ligado com aquela ideia de missão, de finalidade do direito penal, né? Então, basicamente, no contexto hoxiniano, eu vou tentar compreender, eu vou querer compreender, interpretar a teoria do delito, o sistema penal, olhando com vistas à finalidade do direito penal. Então, eu passo a aplicar, interpretar, operar os elementos do conceito de crime, tendo em vista esses valores político-criminais. E aí vamos lembrar, gente, que a finalidade do direito penal, a missão do direito penal para Klaus Hochstein é justamente a ideia de tutela dos bens jurídicos penais. Beleza? E aí, gente, nessa ideia de introdução de decisões valorativas político-criminais, a alternativa só poderia ser a letra B. Autor Klaus Hochstein, sistema jurídico penal, funcionalismo teleológico racional. Ok? Beleza? Fechou, né? Vamos passar. A respeito da teoria do delito e da ação, assinale a opção correta. Letra A. A teoria finalista de Hans Welzel define que a ação consiste no mero movimento corporal capaz de alterar o mundo exterior
independentemente da intenção do agente. Gente, vamos lá. Quem é que diz que a ação, a conduta é entendida como um movimento corporal voluntário capaz de produzir um resultado no mundo exterior? Frank von Liszt. Esse é justamente o entendimento da teoria causal da ação, o entendimento de que a conduta seria justamente esse movimento corporal voluntário capaz de produzir o resultado naturalístico. E aí eu ignoro a intenção do agente, porque a intenção do agente, o dolo, ele não está na conduta, ele está na culpabilidade, ok? Então, basicamente, o que é atribuído na letra A ao finalismo de Hans Welsel deveria ser atribuído ao causalismo de Frank von Liszt. Beleza? Então, a gente já anula essa primeira alternativa, está errada. Porque, inclusive, só para tornar a explicação mais completa, Hans Welsel vai entender que a ação é o exercício da atividade final, né? Então, seria justamente a ideia de um comportamento humano, voluntário, tendente a perseguir uma finalidade, né? Então, você traz a ideia da vontade para o conceito de conduta. Letra B. A ação no neocantismo é um movimento corporal impregnado de finalidade para se atingir o propósito consciente almejado pelo agente. Pô, peraí, velho. Tá brincando com a gente, né? Não, na verdade, no neocantismo, a mudança que a gente vai ter em relação à teoria causal é justamente que o neocantismo ele vai compreender a conduta não como um movimento corporal, mas como um comportamento humano. Christian, qual a diferença disso? Velho, quando eu falo em movimento corporal, eu só consigo abarcar as condutas comissivas, as condutas positivas, as condutas de ação, propriamente dita, entende? Então, quando eu modifico essa expressão de movimento corporal para comportamento humano, eu passo a admitir também as condutas omissivas, as condutas perpetradas a título de omissão, beleza? Inclusive, além disso, o neocantismo não traz a ideia de finalidade para dentro da teoria da conduta, entende? Então, basicamente, o negócio está tudo trocado aí, né? Então, essa alternativa B também está errada, principalmente pela ideia de que não entende a teoria da conduta como movimento corporal, mas como comportamento humano, ok? Beleza. Letra C. A teoria causalista do delito propõe que o dolo e a culpa, por estarem situados na conduta, tornam o injusto penal a parte subjetiva do conceito de crime. Velho, veja só. No contexto causalista, na teoria causalista, o dolo e a culpa, eles não estão situados na conduta. Eles estão situados na culpabilidade. Especificamente na culpabilidade. O dolo e a culpa, ele só será transferido para a conduta no finalismo. No finalismo. Então, essa questão já está errada por essa primeira afirmação de que o dolo e a culpa estariam situados na conduta. Não. Para o causalismo, o dolo e a culpa, ele está presente na culpabilidade, ok? E essa última ideia da alternativa C ainda está muito mais errada. Veja só. Vamos lembrar, gente, para ser mais didático aqui, quais são os elementos do crime. Quais são os elementos do conceito analítico de crime. Primeiro, fato típico, antijuridicidade ou ilicitude e, por fim, a culpabilidade. Então, nós admitimos, como conceito analítico de crime, essa acepção tripartite ou tripartida de crime. Então, eu compreendo o crime analiticamente como sendo composto por 3 elementos constitutivos, beleza? Fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. E aí, Frank von Liszt, ele vai entender, veja só, por que eu estou querendo explicar isso aqui? Porque ele emprega na letra C a ideia de injusto penal. Aí você poderia estar me perguntando, né? Cristian, o que é o injusto penal? Né? É um crime? É uma infração? É uma contravenção? Não, veja só. O crime ele não tem esses elementos, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Quando eu falo injusto penal, eu estou querendo me referir à fusão dos 2 primeiros elementos. Então, quando eu digo que, fulano, Christian, Mel, ou sei lá, outra pessoa, aqui há um injusto penal.
O que eu estou querendo dizer? Há um fato típico e antijurídico. O fato ainda não é culpável, mas o fato é típico e antijurídico. Quando eu falo que o fato é típico e antijurídico, eu estou falando que há um injusto penal. E aí, o que é que Fran Wollrich entendia? Ele entendia que o injusto penal ele seria a parte objetiva do crime e a culpabilidade seria a parte subjetiva do crime, né? Justamente porque tem como elementos justamente o dolo e a culpa, os elementos subjetivos, né? Ou seja, é a ideia contrária do que está na alternativa. A letra C ela diz que o injusto penal para a liste é a parte subjetiva do conceito de crime. Não, na verdade é o contrário. O injusto penal para a liste, o fato típico de injusticidade, é a parte objetiva do conceito de crime para a liste. Beleza? Fechou, né? Então essa alternativa também está errada. Letra D. A teoria funcionalista radical de Quinte e Jacobs assevera que a missão do direito penal é a proteção da norma e a punição do indivíduo desviante. Novamente, a teoria funcionalista radical de Quinte e Jacobs assevera que a missão do direito penal é a proteção da norma e a punição do indivíduo desviante. Certíssimo, velho. Certíssimo. A teoria funcionalista radical sistema de Quinte e Jacobs vai trazer justamente essa ideia de que a finalidade do direito penal, especificamente a finalidade da pena em si, é justamente a ideia de reforço da vigência da norma jurídica penal. Então, é justamente a ideia de revalidação, de reafirmação do ordenamento jurídico penal em face da punição do sujeito. Então, a punição do sujeito, a aplicação da pena serviria justamente como uma forma de reestabelecer as expectativas normativas. Beleza? Então, essa letra B está corretíssima. E aí, o que é que a gente tem na letra E? A ação na teoria do funcionalismo sistêmico de Klaus Auxin. Não, erradíssimo. Teoria do funcionalismo sistêmico é Quinte e Jacobs. Klaus Auxin, ele traz a ideia do funcionalismo racional, do funcionalismo teleológico racional. Então, aí a gente anula, né, gente? Gabarito, letra D. Simbora. Questão 6. A forma, Cristian, essas questões estão muito grandes, né, velho? É assim mesmo, é pra gente se acostumar, né? A forma pela qual ocorreu a estruturação da teoria do delito nem sempre foi uniforme, né? Sendo variável segundo um perfil de evolução de conceitos do que é o direito. Assim, na medida em que ocorreram mudanças nas teorias basilares que influenciaram a estruturação do direito penal, a forma de apresentação e de estudo do delito igualmente foram mudando. Show de bola. Tendo isto em mente, a afirmação de que o direito positivo não possui uma valoração intrínseca e objetiva, sendo que as normas jurídicas aparecem determinadas por valores prévios e que contaminam, além de sua edição, também os outros autores de sua elaboração, sendo que uma pretensa verdade jurídica vem influenciada pela cultura. Christian, eu vou ser muito sincero. Eu não entendi P nenhuma. Eu imaginei. Veja só. Eu acho interessante que vocês copiem o enunciado dessa questão, né? Porque ele fala muita coisa importante, enfim, mas vamos estabelecer aqui do que a questão está falando. O direito positivo não possui uma valoração intrínseca e objetiva. Por que não possui? Sendo que as normas jurídicas aparecem determinadas por valores prévios. Peraí. As normas jurídicas aparecem determinadas pelo quê? Valores o quê? Prévios? Valores que antecedem? Peraí. Não pode ser nem o causalismo, nem pode ser o finalismo. Porque, na verdade, esses dois sistemas admitem a ideia, uma certa, né? Eles têm um certo preconceito com essa ideia de valor. Isso tem muito a ver também com o contexto histórico, né? Porque o finalismo de Hans Welser, por exemplo, Hans Welser, ele surge no momento pós-nazista, né? Um momento que foi muito utilizado por esses valores espaços, né? Então,
esses dois sistemas, causalista e finalista, vai trazer justamente uma aversão a essa valoração do direito penal. Por que essa aversão? Porque eles querem admitir que o direito penal, as estruturas do crime, antecedem, vêm antes desses valores. Por isso que eles entendem essas estruturas do crime como estruturas ontológicas, essencialistas, naturalísticas, como sendo algo que não fosse contaminado pelos valores da cultura. Mas veja, o que é que essa afirmação fala? Ela afirma, factualmente, que o direito penal, as normas do direito positivo aparecem contaminadas pelos valores prévios, né? Valores que, inclusive, antecedem e até justamente fundamentam essas normas. Então, velho, eu tenho a ideia de valores. Eu estou falando de valores político-criminais? Não. Eu estou falando de qualquer valor, valores de espécie. Eu tenho a ideia de cultura. Velho, não pode ser outra coisa a não ser neocantismo. Então, sempre lembrem disso. Essa manhãzinha, né? É uma manhãzinha que pode ser que ajude aí. Se a gente tem a figura dos valores e esse elemento cultura, que os valores culturais, a gente vai ter a figura do neocantismo. Beleza? Ok? Inserção de valores no direito penal. Eles admitem aí essa ideia de que, de fato, o sistema normativo ele é contaminado por valores que antecedem a própria normativização, de modo que nós devemos admitir essa implicação valorativa do direito penal, ok? Gabarito qual? Qual? Letra B. Questão 7. Sobre a evolução das escolas penais, letra A. A base ontológica do funcionalismo permitiu a construção da teoria da imputação objetiva. Peraí. A base o quê? A base ontológica? Errado, gente. Os únicos sistemas que possuem base ontológica, a característica do ontologismo, da natureza das coisas, são dois: causalismo e finalismo. Causalismo e finalismo de Hans Welser. Causalismo de Franz von Liszt, finalismo de Hans Welser. Beleza? Então, o que é que está certo aqui? O funcionalismo, de fato, gente, especificamente, né, o funcionalismo aí, tanto o funcionalismo teleológico racional como o radical sistêmico, eles permitiram aí essa construção da teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva é uma teoria que vocês vão aprender com a professora Ana Clara quando vocês estiverem estudando nexo de causalidade. Christian, o que é um nexo de causalidade? O nexo de causalidade é um dos elementos constitutivos do fato típico, beleza? Então, quando vocês estiverem estudando fato típico, a gente vai ter a figura da conduta como elemento, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Então, quando estiverem estudando tipicidade, vocês vão ver algumas teorias, como a teoria da equivalência das condições causais, basicamente a ideia de teoria da conditio sine qua non. Você vai ter também essa ideia da teoria da imputação objetiva, trazendo a figura do risco permitido, do risco proibido, enfim. É algo bem complexo assim, mas que de fato o funcionalismo sedimentou essa teoria da imputação objetiva. Então, o que está errado é justamente dizer que atribuir essa base ontológica ao funcionalismo, beleza? O funcionalismo ele tem base normativista, gente. Letra B. A estrutura do crime, a estrutura do delito no causal naturalismo tem por característica a presença de elementos subjetivos no tipo? Não, velho. Os elementos subjetivos só vão para o tipo penal com o trabalho de Hans Welser, com o finalismo. Os elementos subjetivos para o causal naturalismo estão na culpabilidade. Gente, o que é os elementos subjetivos do tipo? Dolo e culpa, ok? Então essa alternativa também está errada. Letra C. A transformação realizada pelo finalismo na teoria do delito consiste principalmente na relevância atribuída à vontade, até aí correto, e aos aspectos subjetivos da culpabilidade? Não, velho. Para Welser, para o finalismo de Hans Welser, a culpabilidade ela é puramente normativa, de modo que Welser ele desloca os elementos subjetivos, os aspectos subjetivos,
para a conduta, da culpabilidade para a conduta, para o fato típico, ok? Então, no finalismo, a gente não tem aspectos objetivos da culpabilidade, ok? Tá errado também. Letra D. A necessidade de associação das categorias do delito a um fundamento material de ofensa ao bem jurídico é uma das bases do funcionalismo de Klaus Roxin. Certíssimo. Funcionalismo racional, teleológico racional de Roxin vai trazer justamente a ideia dos pressupostos materiais de legitimidade do direito penal. Então, velho, para Roxin, quando é que o direito penal, quando é que sua aplicação é legítima? Quando a sua aplicação ela tiver como fulcro, ela tiver como fundamento os pressupostos materiais de legitimidade. Quais são? A ideia de intervenção mínima, a ideia de ofensividade da conduta, beleza? Ok, a ideia de fragmentariedade, a ideia de subsidiariedade, justamente a ideia de que o direito penal é última ratio, ok? Então, todos esses pressupostos materiais, que vocês inclusive viram nas aulas da professora Ana Clara, é o que faz parte dessa base do funcionalismo de Klaus Roxin, ok? E aí o que é que tem na letra E, gente? O funcionalista teleológico de Quinte e Jacobs. Não, velho, peraí. Funcionalista teleológico é o funcionalismo de Klaus Roxin. Quinte e Jacobs é funcionalismo radical sistêmico, ok? Ok, tá decorado aí na mente? Beleza, simbora. E aí, só complementando aqui, o funcionalista teleológico de Quinte e Jacobs impossibilitou a construção de mecanismos de imputação baseados no direito penal do autor. Não, é o contrário. Na verdade, o funcionalismo de Quinte e Jacobs, o funcionalismo radical sistêmico, ele permite essa edificação de mecanismos, né, que permitam uma imputação, uma atribuição de responsabilidade penal baseada no direito penal do autor, na ideia de que o ordenamento jurídico penal ele poderia se vincular não ao fato em si, mas à figura do autor, ok? Vamos para a próxima. Gabarito letra D, gente, viu? Nota aí. Questão 8. A corrente ou teoria penal que se funda na ideia de que as normas jurídicas devem ser protegidas por si mesma, pouco importando o bem jurídico por trás delas, é... Ah, Christian, ainda bem, viu? Uma questão fácil, né, pra gente. Então, gente, muito fácil a questão. Quem é que diz que o direito penal ele só se preocupa com ele mesmo? Ele tem como finalidade a punição, tendo em vista a reafirmação da norma jurídico penal, o restabelecimento de expectativas normativas. Quem é? Velho, nada mais, nada menos de Quinte e Jacobs com o seu funcionalismo sistêmico. Então, se por um lado Klaus Roxin, ele vai dizer que a finalidade do direito penal seria justamente a tutela, a proteção subsidiária dos bens jurídicos. Quinte e Jacobs, ela diz o seguinte, velho, direito penal não protege bem jurídico nenhum. O direito penal, ele se presta a proteger ele mesmo. Ele se presta a tutelar a sua própria vigência, a vigência de suas normas jurídicas penais. Então, quando o direito penal pune o desviante, ela pune para garantir o restabelecimento das expectativas normativas. Beleza? Tranquilo, gente. Gabarito, letra C. Questão 9. Estamos já acabando esse moído das escolas, tá, gente? A gente ir para os princípios. Sobre a evolução do conceito de bem jurídico, cuja criação não é apenas produto de uma elaboração jurídica pura, mas também de um contexto político e jurídico, é incorreto afirmar que... Veja, está falando de bem jurídico, né? A letra A. A noção positivista de bem jurídico... Vamos lembrar aqui, gente, peraí, só um momento, viu? Para a gente não se perder. Vamos lembrar que essa questão está pedindo a alternativa incorreta. A noção positivista de bem jurídico parte da ideia de que o bem jurídico se reduz a um elemento da própria norma, correto? Porque somente a lei expressa os objetos jurídicos ao encerrar a vontade declarada do Estado. Certíssimo, gente, certíssimo. Nessa concepção positivista de bem jurídico, a gente tem justamente a ideia de que bem jurídico seria aquilo que está expresso no código. Por exemplo,
quando vocês forem ver a parte especial do Código, vocês vão ver que em cada capítulo e título, ele expressa lá o bem jurídico que está pretendendo proteger com aquelas normas. Então, você tem, por exemplo, a ideia de crimes contra a vida. Então, o bem jurídico protegido é o quê? A vida. Crimes contra a dignidade sexual. Então, o bem jurídico é a dignidade sexual. Então, nessa ideia positivista de bem jurídico, o bem jurídico seria justamente que aquilo que está expresso, aquele interesse juridicamente expresso pelo legislador penal, ok? Está correto. Letra B. A visão neocantiana exprime o bem jurídico como um valor que se identifica com a própria finalidade da norma, considerando como elemento de todos os pressupostos do complexo cultural de que emana o direito. Gente, a gente falou de novo aqui de valor e de cultura. Quando a gente fala de valor e cultura, a gente pode associar o quê? É claro que é o neocantismo, velho. Então, inclusive, eu peço que vocês anotem essa designação, porque, inclusive, eu estou lembrando aqui agora que essa frase, ela esteve presente na avaliação do semestre passado, a primeira avaliação da professora Ana Clara, de Pena 1, essa frase ela esteve presente e algumas pessoas erraram, ok? Então, só para vocês entenderem que, de fato, o neocantismo, ele admite essa ideia de que o bem jurídico ele está relacionado ao valor e essa finalidade ela está presente. Veja só, aqui eu não estou falando, só para vocês não confundirem, aqui eu não estou falando da finalidade da conduta. Porque se eu falo da finalidade da conduta, é Hans Welser, é finalismo. Eu estou falando especificamente da teoria da conduta, mas aqui não. Estou falando da finalidade da norma, eu estou falando da perspectiva teleológica do direito penal. Gente, o neocantismo, ele também tem viés teleológico, assim como o funcionalismo de Klaus Auxin, ok? Porque ambos, eles trazem para o direito penal essa ideia de analisar a finalidade. Óbvio que aqui a gente tem a finalidade da norma e, especificamente, com Klaus Auxin, a gente tem a finalidade do direito penal em si, ok? Então, essa questão aí, essa alternativa, ela está correta. Letra C. Tanto na visão positivista quanto na visão neocantiana, o bem jurídico é visto como um pressuposto formal de incriminação, trabalhando com os dados existentes na ordem jurídica sem questioná-los. Letra D. Na visão funcionalista, o bem jurídico é visto na perspectiva dos valores éticos-sociais. Pô, peraí, velho. Elementares relativos à pessoa, ao patrimônio, à família, ao Estado, negando-se o fim de estabilidade da norma como instrumental à manutenção do sistema. Velho, veja só. Vocês poderiam até dizer, Christian, tô meio perdido na letra C. Beleza, até eu fico. Mas a gente poderia ignorá-la tendo em vista que o erro na letra D é crasso. Gente, a gente tem 3 grandes noções da concepção de bem jurídico, beleza? Especificamente da concepção de finalidade do direito penal. A grande primeira concepção é uma concepção prevalecente que diz que a missão do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes, ok? Que é a ideia compactuada pelo funcionalismo de Auxin. A gente vai ter também a ideia de que o direito penal ele não quer proteger bem jurídico. Pode ser que, secundariamente, o bem jurídico seja protegido, mas, a priori, a missão do direito penal seria proteger os valores éticos sociais. Essa ideia, gente, é uma ideia de Hans Welser. É Hans Welser que vai dizer que o direito penal se pretende a proteger esses valores éticos sociais elementares, ok? Então, é algo que está ligado ao finalismo e não ao funcionalismo de Klaus Auxin. Um pouco de Guinter e Jacobs, né, também. Então, a questão incorreta aí é a letra D. Ok? Questão 10 e última, relacionada às escolas, né? Acerca do direito penal e do poder punitivo, assinale a opção correta. O garantismo penal impede a intervenção punitiva do Estado, o qual deverá exercer função exclusivamente preventiva e garantidora de liberdades individuais. Peraí. O garantismo penal impede a intervenção punitiva do Estado? Negativo. O garantismo penal, ele legitima com base em pressupostos materiais. Ou seja, o garantismo penal, ele limita, ele restringe,
Ele afunila a intervenção punitiva do Estado e não impede. Entende? Então, essa questão estaria errada por algo muito técnico, que é a ideia de impedimento. Não. O garantia penal ele não anula a intervenção punitiva do Estado. Na verdade, ele limita, restringe em face dos princípios limitadores do ius puniendi, do poder punitivo estatal. Ok? Letra B. O direito penal do autor poderá servir de fundamento para a redução da pena quando existirem circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado. Gente, vamos segurar essa questão aí, beleza? Vamos segurar essa alternativa, a gente vai para as outras, depois a gente volta nela. Letra C. O direito penal do ato, ou direito penal do fato, como vocês já escutaram, tem como característica a ampliação da tipicidade do crime para atingir também os atos preparatórios e os de tentativa. Não, negativo, nada a ver. O direito penal do fato está ligado com a ideia de que o ordenamento jurídico penal ele vai se dirigir unicamente ao fato cometido, ok? Então não tem nada a ver com isso aí de punição de ato preparatório e tentativa, não. Letra D. No direito penal do inimigo, a sanção penal é aplicada com extremo rigor e objetiva punir o inimigo de modo de modo exemplar por atos cometidos, sem, contudo, relativizar ou suprimir garantias processuais. Negativo. O direito penal do inimigo, e aí vamos lembrar que o direito penal do inimigo, ele admite essa ideia de que o inimigo, como sendo aquele que pratica crime de terrorismo ou crimes contra a humanidade, nos dizeres de Guinter Jacobs, o inimigo ele seria um sujeito que não deveria ter o tratamento de cidadão. Pelo contrário, eu deveria relativizar as suas garantias processuais, suas garantias fundamentais. Então, se a questão está dizendo aqui sem relativizar, ele está errado, velho. Porque, na verdade, o direito penal do inimigo ele se baseia nessa ideia de supressão das garantias processuais em se tratando de cometimento de crimes específicos. Beleza? Então, a alternativa está errada. Letra E. A criminalização secundária tem como características a igualdade e a abstração, uma vez que a lei penal é genérica e a todos dirigida. Christian, não sei o que é criminalização secundária, nem primária, nem P nenhuma. Gente, criminalização primária é o momento em que o legislador atribui a uma conduta o caráter de proibição penal, ou seja, atribui a uma conduta o caráter de relevância penal, ou melhor, a criminalização primária é o momento em que o legislador tipifica uma conduta na legislação penal brasileira, ok? Então, no momento em que o legislador cria um tipo penal, cria uma norma penal proibitiva, esse é o momento da criminalização primária. E essa criminalização primária é caracterizada pela abstração, pela igualdade genérica. Por que abstração, gente? Porque nessa criminalização primária, a gente tem a combinação de uma pena em abstrato. Que pena em abstrato é essa, Christian? É quando a pena diz assim, ó, de tantos anos a tantos anos, como o Código Penal faz com o crime de homicídio no artigo 2.1. Pena de 6 a 20 anos. Quando você tem esse lapso de uma pena para outra, a gente tem a ideia da pena em abstrato, que é muito característico dessa criminalização primária, ok? E aí, Cristian, o que é a criminalização secundária? Velho, a criminalização secundária é o momento de aplicação dessa norma penal pelo juiz. Então, no momento em que o juiz criminaliza alguém de modo concreto, atribui a um sujeito uma pena específica, tendo em vista a sua conduta no caso concreto, neste momento a gente tem a criminalização secundária, que vai ocorrer justamente no contexto da sentença penal condenatória. Beleza? Tranquilidade? A questão está errada, ok? Nessa alternativa está errada. Porque em vez de ter a criminalização primária, tem a criminalização secundária. Está errado, está trocado esse negócio aí. Letra B. Vamos voltar para a letra B. A letra A está errada, a letra C está errada, a letra D está errada, a letra E também. Então só nos resta a letra D. A letra B. O direito penal do autor poderá servir de fundamento para a redução da pena quando existirem circunstâncias pessoais favoráveis ao autor. Christian, me dá um exemplo? Cara, se tu for... Não estou desejando isso, tá? Mas se você for preso hoje, que é algo que não vou me botar como exemplo para não atrair nada, mas se você for preso hoje, eu estou admitindo aqui que você é réu primário, e aí se você é réu primário, você vai ter um benefício, né? Você vai ter uma circunstância pessoal favorável em relação àquele outro sujeito que não é réu primário, ok? Então, basicamente,
o sujeito que tem antecedentes e o sujeito que não tem, eles têm tratamento diferenciado, e você vê que é algo que está relacionado com a pessoa do autor. Então, se está relacionado com a pessoa do autor, é óbvio que é um mecanismo de direito penal do autor. Gente, a gente admite, né? Nosso direito penal, ele tem como base uma perspectiva de direito penal do fato, mas é uma perspectiva temperada de direito penal do fato, tendo em vista que em alguns momentos nós utilizamos mecanismos de direito penal do autor. E o exemplo disso é a própria reincidência, não é isso? Enfim, então o gabarito aqui, letra B. E agora a gente vai especificamente para os princípios. Questão 11. No tocante aos princípios de direito penal, assinale a alternativa incorreta. Se, de um lado, o princípio da proporcionalidade impõe a proibição do excesso, de outro, esse postulado também impede a proteção insuficiente de bens jurídicos, pois não tolera a punição abaixo da medida correta. Gente, quem anotou as aulas, o conteúdo das aulas da professora Ana Clara, matou já essa alternativa, né? Está corretíssimo. É basicamente o que a Ana Clara falou, o que a professora Ana Clara falou acerca do princípio da proporcionalidade. Então, se vocês quiserem, podem até anotar esse conceito aí. A proporcionalidade, ele vai ter esses dois vieses. Por um lado, uma medida proporcional, ela tem que ser isenta de excessos, e por outro, essa medida proporcional, ela tem que ser isenta de uma proteção insuficiente. Então, se eu vedo excesso na conduta, eu também vedo, por outro lado, a proteção insuficiente de bens jurídicos, ok? Então, eu proíbo tanto o excesso quanto a falta da medida correta, ok? Então, está corretíssima. E lembrem que a questão está pedindo a alternativa incorreta e não a correta. Letra B. A afirmativa, abre aspas, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. E aí essa afirmativa é justificada pelo princípio do ne bis in idem. Corretíssimo. Vocês viram? Eu até pensei em não abordar essa questão porque trazia a figura da reincidência, e a reincidência é um conteúdo inerente à disciplina de Direito Penal 2, mas eu trouxe justamente porque eu lembro que a professora Ana Clara, ela trouxe para vocês esse exemplo da reincidência, justamente para exemplificar, né, o princípio do ne, non, o no bis in idem. E aí, gente, vamos lembrar que a reincidência, se aplicada como circunstância agravante e ao mesmo tempo como circunstância judicial, constitui uma punição dupla. Eu estou punindo o sujeito duas vezes pela mesma circunstância. E isto é vedado tendo em vista o princípio do non bis in idem. Ok? Então, basicamente, esse exemplo seria o quê? O sujeito, o juiz estaria aplicando a reincidência, utilizando a circunstância reincidência penal para incrementar a pena do sujeito em duas ocasiões, ok? Então, na circunstância judicial, que é analisada na primeira fase da dosimetria, o juiz estaria tendo em conta essa reincidência, e na segunda fase da dosimetria, especificamente na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, ele também tomaria em conta essa reincidência penal. E aí o sujeito estaria sendo punido duas vezes pela mesma circunstância, o que é proibido, tendo em vista o princípio do ne bis in idem. Então, essa alternativa está correta em dizer que esta afirmativa ela é justificada pelo princípio do non bis in idem, ok? Então, a reincidência penal ela não pode ser considerada circunstância agravante e circunstância judicial ao mesmo tempo, ok? Ou é uma, velho, ou é outra. O juiz tem que decidir. Letra C. Consoante a jurisprudência, para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como... E aí, basicamente, a alternativa ela traz os requisitos objetivos de aplicação do princípio da insignificância que vocês viram com a professora Ana Clara, que é justamente a ideia da mínima ofensividade da conduta, a ausência da periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica causada ou provocada. Então, gente, muito fácil, muito simples.
esses são os requisitos objetivos de aplicação da insignificância que são defendidos aí pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que são elaborados aí pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, todas as vezes que a gente for aplicar esse princípio da significância, a gente vai ter como base, tem que ter como base esses requisitos objetivos, ok? Fechou? Essa alternativa também está correta. E aí, pessoal, o que nos sobra é o seguinte, letra D, a criminalidade de bagatela imprópria possui natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade. Gente, vocês viram lá com a professora Ana Clara que a gente tem duas espécies de crime de bagatela, né? A gente tem a gente tem a ideia do princípio da bagatela própria, que é mais precisamente o próprio princípio da insignificância, e a gente tem a bagatela imprópria. Na bagatela própria, que é justamente a ideia propriamente dita do princípio da insignificância, é a ideia de que, tendo em vista a irrisoriedade da conduta, da lesão causada, tendo em vista o dano ínfimo da lesão, eu vou considerar que inexiste a tipicidade material da conduta. Então, basicamente, na bagatela própria, eu tenho como natureza jurídica a causa de exclusão da tipicidade. Então, vamos lembrar lá que a insignificância ela vai excluir mais precisamente a tipicidade material. Então, lembrem, eu tenho, antes de tudo, o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Dentro desse elemento, a gente tem como elementos, subelementos, conduta, resultado, nexo de causalidade e, por fim, a tipicidade. Essa tipicidade, gente, ela vai ser dividida didaticamente como tipicidade formal ou tipicidade material. E aí, no contexto da teoria conglobante de Eugênio Raul Zaffaroni, como ele vai entender essa teoria, ele vai entender essa ideia de tipicidade conglobante, a gente poderia deslocar essa compreensão, essa ideia de tipicidade material e formal, para a concepção de Zaffaroni também. Então, Zaffaroni vai entender que a tipicidade ela iria se dividir em tipicidade formal e tipicidade conglobante. E dentro da tipicidade conglobante, a gente teria a ideia da antinormatividade e da tipicidade material. Então, é justamente na tipicidade material que a gente vai analisar o grau de lesão da conduta e se essa lesão constitui uma lesão de bagatela, constitui uma lesão insignificante. Então, quando a gente consegue aplicar esse princípio da insignificância, a gente vai excluir precisamente a tipicidade material e aí, por conseguinte, a gente acaba excluindo a tipicidade conglobante, acaba excluindo a tipicidade e excluindo a tipicidade, a gente exclui o fato típico. E inexistindo o fato típico, não há que se falar em crime, beleza? E aí a questão, ela traz a aberração aí, porque, na verdade, a bagatela imprópria, diferentemente da bagatela própria, na bagatela imprópria, o crime ele é típico, o fato ele é típico, antijurídico e culpável. Entenderam ou não? Na bagatela própria, a gente tem a exclusão da tipicidade. Na bagatela imprópria, não. Há crime, existe o crime. Há um fato típico, antijurídico culpável, mas o juiz, tendo em vista as nuances do caso concreto, ele entende pela desnecessidade de aplicação da pena. Então, na verdade, a natureza jurídica da bagatela imprópria é de causa supralegal de exclusão da punibilidade, tendo em vista que o juiz ele vai deixar de aplicar a pena. Beleza? Fechou? Tranquilo? Vamos embora. Gabarito, letra D. Questão 12. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. Na verdade, o desvio punível, preste bem atenção, o desvio punível não é nada disso. Na verdade, ele é aquele que é formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação da pena. Então, velho, para que eu possa aplicar uma pena sobre o sujeito, ele tem que ter realizado uma conduta que está formalmente presente em lei e antecipadamente, ou seja, antes da perpetração da conduta, antes da realização da conduta. Então, se por um lado eu tenho a exigência de uma lei formal, eu tenho por outro uma exigência de uma lei anterior. Ou seja, eu tenho, na verdade, a consagração do princípio da legalidade e do princípio da anterioridade, que por sua vez acaba sendo um desdobramento
do princípio da legalidade, beleza? Então, esse texto, ele faz referência aos princípios penais seguintes: legalidade e anterioridade, beleza ou não? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, ok? Gabarito, letra A. Questão 13. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei distrito. Corretíssimo isso aí. A lei penal, a norma penal, ela deve ser instituída por lei em sentido estrito. Por quê, gente? A lei em sentido amplo, ela acaba abrangendo decretos, regulamentos, enfim, um arcabouço normativo muito maior. Mas a norma penal, ela deve ser criada por uma lei em sentido estrito, especificamente a lei ordinária. Razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Gente, vamos lá. A questão, ela traz a ideia do princípio da legalidade e dentro do contexto do princípio da legalidade, ela diz o seguinte: a norma penal ela deve ser instituída por lei em sentido estrito. Corretíssimo, gravem isso, anotem. E aí, até aí tá certo, mas a questão continua. Razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal. Velho, ignorem essa última afirmação. Seja para criar tipo penal, ignorem. Preste bem atenção. Razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal. Velho, entendam o seguinte: há uma regra. É vedado a aplicação de analogia em direito penal, salvo se em benefício do réu. Ou seja, no direito penal brasileiro, nós admitimos a analogia in bonam parte, aquela analogia que beneficia o réu. Christian, eu sei que, a gente está em introdução ao direito, mas eu queria que você me lembrasse o que é analogia. Gente, de modo muito simples, vou dizer o que é analogia. Vamos imaginar que surge um caso concreto, beleza? Surge um caso novo, caso este que não é contemplado por nenhuma norma penal, ok? Ou seja, o caso ocorrido, a conduta ocorrida, ela não está tipificada, a hipótese ocorrida não está tipificada em nenhuma norma penal. Quando a gente tem isso, a gente tem o que se chama de lacuna normativa, ou seja, um espaço hipotético em que a norma penal não irradia, ok? Então, basicamente, eu vou me utilizar de uma expressão normativa semelhante para aplicar a esse caso concreto. Ou seja, eu vou tentar preencher a lacuna normativa. Basicamente, eu vou tentar aplicar um recurso de integração da norma penal. Que recurso é este? A analogia. Beleza? Em sentido amplo, é isso que se entende sobre analogia. E a analogia é permitida no direito em si, No direito em sentido amplo. Mas no direito penal, gente, a analogia, ela é proibida. Qual analogia é proibida? A analogia in malam parte. A analogia que prejudica o réu, ela é terminantemente proibida. E aí a gente só vai ter a possibilidade de aplicar a analogia do direito penal se for uma analogia que é benéfica ao réu, ok? A analogia, conhecida como analogia in bonam partem. Ok? Perfeito, fechou. Então, gente, essa afirmação, ela está errada, porque a analogia do direito penal, ela não é absolutamente proibida. Ela é proibida em parte, Somente no que diz respeito à analogia in malam parte. Vamos seguir. Questão 14. De acordo com a doutrina predominante no Brasil, relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta.
Deixa eu tentar falar até um pouco mais baixo aqui, que senti que eu tô um pouco enferrujado. A garganta já tá... Letra A. O princípio da taxatividade ou do mandado de certeza preconiza que a lei penal seja concreta e determinada em seu conteúdo. Certíssimo, né, pessoal? Até aí está correto. Por quê? Vamos lembrar aí que a taxatividade, o princípio da taxatividade vai constituir um desdobramento, um dos desdobramentos do princípio da legalidade, justamente com a exigência de que a lei penal ela seja clara, cristalina. Sei? A lei penal ela tem que ser, como é que eu posso dizer? A lei penal ela tem que ser não obscura em seu conteúdo, né? É a proibição da obscuridade no conteúdo da norma penal. Então, até aí está correto. Só que veja, o princípio da legalidade não veda os tipos penais abertos, porque se vedasse, não existiam tipos penais abertos no contexto penal brasileiro. Christian, o que é tipo penal aberto? Velho, tipo penal aberto é quando na norma penal, dentro da norma penal, eu tenho um elemento normativo. Christian, o que é um elemento normativo? Gente, um elemento normativo é aquela palavrinha, é aquele elemento dentro do tipo penal que eu não consigo interpretá-lo, que eu não consigo obter o seu conteúdo de modo simples. Para que eu obtenha o seu conteúdo, é necessário que eu emita um juízo de valor. Quando eu emito um juízo de valor, é óbvio que o elemento é um elemento normativo, porque o que dá o caráter de normatividade a ele é justamente essa emissão do juízo de valor. Então, eu vou ter dentro do tipo penal um elemento que, para a sua compreensão, é necessário que o operador do direito emita um juízo de valor. Então, por exemplo, quando o direito penal ele diz, quando o Código Penal ele diz, se o crime é culposo, velho, o que é culposo? O que é culposo? Doloso a gente sabe, que é vontade e consciência, mas o que é a culpa? Então, em face de elemento de tal molde, vai ser necessário que o juízo analise valorativamente, emita um juízo de valor acerca desta culpa. Beleza? E aí outras expressões que vocês podem encontrar dentro desses tipos penais abertos, justamente o conceito de justa causa, né? Quando houver justa causa, o que é essa justa causa, né? Então, obviamente, a gente tem um elemento que acaba provocando a necessidade de emissão desse juízo de valor. Então, gente, quando a gente tiver esses elementos normativos dentro do tipo penal, a gente vai chamar o tipo penal de tipo penal aberto. Vamos lembrar que o tipo penal ele tem elementos. E aí não precisam ficar tão preocupados com isso agora, porque é algo que a gente vai ver mais à frente e tudo mais no estudo dos tipos penais. O tipo penal tem como elemento os elementos objetivos, que são aqueles elementos que são claramente identificáveis em seu conteúdo, como exemplo, a palavra matar, no artigo 121, né? Todo mundo sabe o que é matar. Elementos subjetivos, que é justamente o dolo, a ideia do dolo, né? E os elementos normativos, que é este que nós falamos agora. Então, só enfatizando, o princípio da taxatividade ele não veda, ele não proíbe os tipos penais abertos. Existem tipos penais abertos em várias ocasiões da codificação penal brasileira, ok? A alternativa A está incorreta. Letra B. O princípio da bagatela imprópria implica a atipicidade material. Não, velho. A bagatela imprópria tem como natureza jurídica a causa de exclusão, de extinção da punibilidade. Quem exclui a tipicidade material, quem implica a atipicidade material é a bagatela própria, o princípio da insignificância, propriamente dito. A bagatela imprópria não, ela tem como natureza jurídica a extinção da punibilidade da conduta. Beleza, já está errado, a gente já mata de cara. Letra C. O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos, operando... Peraí, calma. O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses em que se verificar lesão ou ameaça de lesão mais intensa aos bens de maior valor. Velho, Christian, eu me lembro muito bem que este conceito não é o conceito de subsidiariedade, mas o conceito de fragmentariedade. Porque, afinal de contas, o que é a subsidiariedade?
O que é o caráter fragmentário do direito penal? É a ideia de que o direito penal é última ratio. O direito penal é um soldado de reserva. O direito penal, ele só deve intervir, ele só deve ser utilizado quando os outros ramos do direito não forem eficazes na solução do problema. Então, somente quando todos os outros ramos do direito não conseguirem solucionar a situação, problema específico, é que nós iremos aplicar o direito penal. Beleza, o direito penal é a última ratio, o direito penal é subsidiário, ok? E aí, por outro lado, a noção de fragmentariedade é justamente a ideia de que de todos os bens jurídicos que são protegidos pela ordem jurídica brasileira, o direito penal ele só protege uma parte. E desta parte que o direito penal protege, ele só vai intervir naqueles bens jurídicos que são mais diretamente, mais intensamente lesionados ou ameaçados de ser lesionados, ok? Então, basicamente, esse conceito que é trazido pela alternativa C é inerente ao princípio da fragmentariedade e não da subsidiariedade, ok? Beleza? Simbora. Letra D. O princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lei efetiva ou concreta. Peraí, calma. O princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lei, sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato. Gente, é óbvio que esse conceito está certo. A ofensividade ela se pauta na ideia de que, para que haja crime, tem que haver, antes de tudo, uma lesão ou ameaça de lesão efetiva considerável ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Beleza? Até aí tá correto. Só que, velho, nós temos crimes de perigo abstrato no Brasil. Nós temos crimes de perigo abstrato no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que se a ofensividade proibisse efetivamente, né, não permitisse, não haveria crimes de perigo abstrato no Brasil. Mas, enfim, eu até acho que essa questão está mal formulada, porque se a gente pensar no mundo imaginário, né, de fato, o conteúdo da ofensividade ele não é compatível com essa ideia de crimes de perigo abstrato, porque nos crimes de perigo abstrato não há um perigo efetivamente. Na verdade, há uma presunção de perigo. E aí, quero que vocês lembrem, eu lembro, inclusive, que a professora Ana Clara já citou na aula de vocês alguma vez essa distinção que há entre crime de dano e o crime de perigo, não é isso? Então, basicamente, a gente tem como crime de dano o delito de homicídio, por exemplo, é quando você tem uma lesão, efetivamente, ao bem jurídico. Então, aí você tem os crimes de dano. Nos crimes de perigo, os crimes de perigo eles vão se dividir em crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. O crime de perigo concreto é quando efetivamente você tem um perigo provável, né? Não provável no sentido de probabilidade, mas no sentido de você poder provar aquele perigo existente. E aí o crime de perigo abstrato, mais precisamente falando, seria uma presunção de perigo, né? Então não haveria efetivamente um perigo ali, de modo que isso não é de fato compatível com a ofensividade, mas enfim, a ofensividade no contexto brasileiro ela não consegue proibir a existência desses crimes de perigo abstrato, de modo que a alternativa dele está incorreta, ok? Letra E, só resta a letra E, porque todas as outras estavam erradas, e a letra E, ela diz o seguinte: o princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Gente, essa questão está completamente correta. O princípio da adequação social, ele é idealizado por Hans Welzel, né? Então, o Welzel ele vai trazer esse princípio da adequação social justamente na ideia de tentar excluir algumas condutas penalmente relevantes que são socialmente adequadas. Então, quando a conduta ela for socialmente aceita, aí a gente vai ter a ideia de que o legislador poderá excluir essa conduta da esfera penal, tendo em vista a aceitabilidade social. Existe esse princípio, Cris? Existe. O conceito está correto. Mas isso não quer dizer que esse princípio ele seja aceito no sentido jurisprudencial da palavra, ok? Então, se por um lado a insignificância, o princípio da insignificância criado por Roxin, ele tem essa aplicação na jurisprudência brasileira, não se pode dizer o mesmo em se tratando da adequação social, ok? A adequação social, gente, ela já foi tratada
ela já foi aplicada, postulada, servida de instrumento por um advogado, por a defesa, no Superior Tribunal de Justiça, numa ação que dizia respeito às piratarias de CDs e DVDs. Então, a defesa tentou justamente erguer essa tese da adequação social, dizendo que essa venda de pirataria de CDs e DVDs ela seria uma conduta socialmente aceita, né? E por ser socialmente aceita, deveria ser excluída do âmbito de atuação do direito penal. Mas destaco para vocês, esta tese ela não foi aceita pelo STJ, ok? Enfim, e o gabarito aqui, gente, letra E. Questão 11. 11 não, questão 15. Conta-se que o rei grego, Drácon, na antiguidade, exatamente por não dispor de nada ainda mais grave, manda punir indistintamente todos os criminosos com a pena de morte. Daí, portanto, o adjetivo draconiano a um direito penal assim severo. À vista disso, já com o repertório da modernidade penal, poderíamos criticar Drácon por não observar a ideia de legalidade, proporcionalidade, fragmentariedade, irretroatividade ou pessoalidade. Vamos lá? Gente, qual é o grande problema aí? Eu penso que o grande problema, a priori, não é a pena de morte em si, beleza? Eu acho que a pena de morte ela não é o problema em si. O problema é que essa pena de morte, no contexto draconiano, ela é aplicada indistintamente. Ou seja, se você furtou alimento, você terá a pena de morte, assim como quem cometeu um homicídio. Entendes ou não? Então, não importa o crime que tu cometeste. O que importa é que se tu cometes o crime, seja ele qual for, tu serás punido com a pena de morte. Então, velho, se eu tenho uma conduta de valor irrisório e eu atribuo a ela uma pena de valor maior, eu tenho a violação da ideia de proporcionalidade. Confere ou não? Então, se eu tenho essa ideia de uma conduta de menor dano, ela ser punida com uma pena que é atribuída a uma conduta de maior dano, eu tenho a violação dessa ideia de proporcionalidade que está muito em voga na nossa modernidade jurídico-penal, beleza? Então, o que Drácon não observa, né, sendo bem anacrônico, trazendo essa proporcionalidade com a ótica atual para esse contexto passado, ele acaba violando essa ideia de proporcionalidade, ok? E aí a alternativa seria a alternativa letra C. Questão 16. A terrível humilhação por que passam familiares de presos ao visitarem seus parentes encarcerados consiste na obrigação de ficarem nus e agacharem diante de espelhos e mostrarem seus órgãos genitais para agentes públicos. A maioria que sofre esses procedimentos é de mães, esposas e filhos de presos. Mães, esposas e filhos de presos. Até mesmo idosos, crianças e bebês são submetidos ao vexame. É princípio de direito penal que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado. Gente, essa questão está dada. Além da ideia de dignidade humana, por esse trecho, o inconformismo do autor, recentemente publicado na imprensa brasileira, sustenta-se mais diretamente também no postulado constitucional da... Gente, o escritor João José Carlos Dias, ele traz a ideia, um fato concreto, um fato que ainda subsiste atualmente, do vexame causado, né, as revistas vexatórias realizadas em face dos familiares do preso. Justamente como uma hipótese em que você pode visualizar a extrapolação da punição. Uma punição que ela transcende o âmbito do apenado, ela transcende o âmbito do condenado para a esfera dos seus familiares. Ou seja, a pena ela acaba ultrapassando a esfera do condenado, acaba transgredindo, consequentemente, o princípio da intransmissibilidade da pena ou intranscendência da pena ou pessoalidade da pena. Então, esse trecho, ele está tratando unicamente dessa ideia de que a pena ela não pode ultrapassar a pessoa do autor. Então, a gente está tratando do princípio da pessoalidade.
ok? E está presente justamente no artigo 5º da Constituição Federal, gabarito letra C. Questão 17. No tocante aos princípios constitucionais orientadores do estudo da teoria do crime, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. O princípio da intervenção mínima abrange os princípios da subsidiariedade e fragmentariedade. Corretíssimo, gente. A gente vai ter como braços da intervenção mínima justamente a figura da subsidiariedade e fragmentariedade, conforme vocês viram com a professora Ana Clara. Então, essa primeira alternativa está correta. E vamos lembrar que a questão ela pede a alternativa incorreta. Letra B. O princípio da dignidade humana atua como uma espécie de super-princípio, devendo toda a norma dele se ancorar. De fato, o princípio da dignidade humana, ele tem, gente, essa característica, né? Ele tem essa peculiaridade de servir como um grande postulado que acaba se interligando com muitos outros princípios. Então, você acaba conseguindo ligar esse princípio da dignidade humana também com o princípio da limitação das penas, com a própria humanidade das penas. Então, vários princípios, várias normas jurídicas, mais precisamente, elas conseguem se acoplar a esse grande princípio, esse super princípio, chamado de princípio da dignidade humana, que, na verdade, é um fundamento do Estado democrático de direito chamado Brasil. Ok? Presente na Constituição Federal. Letra C. O princípio da adequação social serve de base de interpretação da norma, além de orientar o legislador para eventual revogação do tipo penal. Corretíssimo, gente. Então, tanto o legislador como o próprio intérprete da norma, ele poderá utilizar essa ideia de que a conduta ela é socialmente aceita ou não para afastar a aplicação de uma norma penal. Então, embora isso não seja a praxis brasileira, mas, de fato, o princípio da adequação social permite isto. Letra D. Então, tá correto. Letra D. O princípio da insignificância autoriza o afastamento da tipicidade material. Corretíssimo. O princípio da insignificância ou o princípio da bagatela própria, ele tem como natureza jurídica justamente a ideia de exclusão da tipicidade material da conduta. Corretíssimo. Isso aí a gente já está gravado na mente. E, por fim, a letra E. O princípio da alteridade permite a punição do agente por conduta sem condições de atingir direito de terceiro. Gente, não sei se vocês já viram essa ideia do princípio da alteridade. O princípio da alteridade vai trabalhar com a perspectiva de que o direito penal é o direito penal da defesa do outro. Ou seja, o direito penal ele só vai intervir quando sua conduta transgredir bem jurídico de terceiro. O direito penal ele só vai interferir quando você atingir o direito de terceiros, de modo que quando você ferir a si mesmo, não há que se falar em crime. Afinal de contas, se você destrói o patrimônio alheio, você comete crime contra o patrimônio. Mas se você destrói o próprio patrimônio, não há que se falar em conduta penalmente relevante, entende? Então é até por isso que o suicídio, ele não é crime. Vamos lembrar aí que o suicídio, ele não é crime. O que é crime é o induzimento ao suicídio, a instigação ao suicídio, ok? Então, basicamente, a alteridade, ela proíbe que o direito penal venha a punir condutas que não ultrapassem o âmbito da própria pessoa, ok? Do próprio autor. Então, essa afirmação, ela está errada, porque o princípio da alteridade ele não permite a punição, mas ele proíbe esta punição do agente por uma conduta que não ultrapasse o âmbito da sua própria pessoa, ok? Então, gabarito, letra E. Questão 18. O princípio segundo o qual, desde logo, as incriminações não podem pretender a proteção de meros valores éticos e morais, nem a sanção de condutas socialmente inócuas, recebe na doutrina a denominação de princípio da... Veja, gente, o que é que a questão está dizendo? A questão está falando de um princípio que proíbe que o direito penal atue para proteger valores éticos e morais, condutas socialmente inadequadas. Não.
O direito penal, gente, o direito penal, ele é aplicado, ele deve interferir para proteger unicamente bens jurídicos. O direito penal, ele não pode intervir na seara da sociedade se não for para proteger bem jurídico, o que tem intrínseca relação com o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Beleza? Então, não há outro princípio aqui o qual a gente poderia relacionar com essa afirmação da questão, ok? Esse trecho da questão ele está ligado intrinsecamente com o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, que é a ideia de que o direito penal ele deve intervir unicamente sob o pretexto de tutelar os bens jurídicos penais, e não para proteger meros valores éticos ou morais ou inclusive religiosos, beleza? Então, gabarito, letra E. Que aí a gente chega nas últimas questões, né, 19 e 20, que é mais, acredito, um complemento para vocês acerca do princípio da significância. Então, vamos embora. Considerando a interpretação do STJ e do STF a respeito da legislação penal extravagante, julgue o item seguinte. Considere que o prefeito de determinado município tenha emitido ordem de fornecimento de 20 litros de combustível a ser pago por esse município a indivíduo que não era funcionário público nem estava realizando qualquer serviço público e que conduzia o veículo privado nos termos de tipificação estipulada pelo Decreto-Lei número 201 de 1967. Nessa situação, depois de muita enrolação, né, nessa situação, segundo precedente do STJ, não se aplica o princípio da insignificância, pois quando há crime contra a administração pública, o bem penal tutelado não é somente de ordem patrimonial, mas também relacionado à proteção da moral administrativa. Pessoal, essa questão ela está completamente correta, completamente correta. De fato, esse é o entendimento especificamente do STJ, e aí eu quero até compartilhar com vocês para explicar melhor, né? Porque a priori, veja, a priori a gente poderia entender, né, que esses 20 litros de combustível para o Estado é nada. Então a gente poderia postular a ideia de insignificância, a ideia de bagatela desta conduta, né? Mas o entendimento do STJ o entendimento do STJ ele está consolidado justamente nesta súmula 599 do STJ, que diz o seguinte: o princípio da insignificância não é inaplicável aos crimes contra a administração pública. A priori, a gente tem uma regra que se estatui aí no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e como justificativa, você vê aí o texto embaixo. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se aplica o princípio de significância aos crimes cometidos contra a administração pública, ainda que o valor seja irrisório, nos casos dos 20 litros, porquanto, uma vez que a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa. Veja, do mesmo modo que a questão fala. Veja só. Nessa situação, o bem jurídico, o bem penal tutelado não é somente de ordem patrimonial, mas também relacionado à proteção da moral administrativa. Então, pessoal, eu quero que vocês admitam essa ideia na mente de vocês, eu quero que vocês compreendam que a gente vai ter esse julgado, esta súmula do STJ, entendendo que em crimes contra a administração pública não há que se falar em princípio da insignificância. Beleza? Tranquilo? Vamos para a última questão? Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, reputa-se inaplicável o princípio da insignificância. Letra A. Aos crimes ambientais e aos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa, se reincidente ou acusado. Letra B. Aos crimes praticados contra a criança e ao adolescente e aos crimes contra a ordem tributária. Letra C. As contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas e aos crimes contra a administração pública. Letra D. Aos crimes de licitações e às infrações de menor potencial ofensivo, já que regidas por lei especial. Letra E. Aos crimes de violação de direito autoral
e aos crimes previstos no Estatuto de Desarmamento. Gente, vamos fazer um raciocínio aqui. Christian, eu acho que a questão mais próxima é a que fala sobre os crimes contra a administração pública, porque eu já sei que nos crimes contra a administração pública é inaplicável o princípio da significância, beleza? E aí, a minha dúvida é justamente acerca dessas contravenções praticadas contra a mulher. Deixa eu trazer aqui para vocês a explicação. Gente, essa alternativa, mais basicamente essa questão, ela vai estar fundamentada justamente nessas duas súmulas do STJ. A última súmula a gente já viu, a súmula 599, que diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E na súmula 589, a gente vai ter a ideia de que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Veja, o que é que fala a questão? A questão fala de contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Essas contravenções, elas estão abarcadas pela súmula 589? Sim, Christian, porque a súmula 589, ela fala de crimes e contravenções penais praticadas no âmbito das relações domésticas contra a mulher, beleza? Então, a alternativa correta seria justamente a alternativa letra C, que diz que é inaplicável o princípio de significância desses crimes ocorridos em relações domésticas contra a mulher e crimes contra a administração pública. Beleza, gente, fechou. Queria só fechar, gente, esse encontro com uma ideia que vocês precisam saber nessa seara de aplicação ou não aplicação da insignificância. A gente vai ter um debate muito forte acerca da reincidência. Por quê? Porque o STJ, e aí o gabarito aqui é a letra C, né? Só para fechar. No STJ, deixa eu voltar para a minha tela. No STJ, a gente tem a ideia de que a reincidência, ela possui essa capacidade de tornar a insignificância inaplicável. Então, quando eu tenho um réu reincidente, o STJ tem entendido por não aplicar a insignificância, aplicando tão somente aqueles não reincidentes. Só que o STF, e aí eu quero que vocês admitam o entendimento do STF, porque é o entendimento majoritário. O STF, ele entende de modo diverso. O STF ele vai entender que a reincidência por si só, ela não possui o condão de afastar a aplicação do princípio da insignificância. Cristo, o que é isso? Velho, você não pode utilizar a reincidência como pressuposto para não aplicar a insignificância. Então, se o sujeito ele for reincidente, eu posso aplicar a significância no caso dele. Porque a reincidência sozinha, a reincidência por si só, ela não é capaz de afastar essa aplicação do princípio de significância. Agora, a reincidência junto a outro elemento, pode ser que a gente utilize como requisito para a inaplicabilidade do princípio de significância. Agora, a reincidência por si só não pode configurar requisito para a inaplicação da insignificância. Beleza, gente? Tranquilo. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que acaba divergindo com o entendimento do STJ. Ok? Gente, fechou aqui. Chegamos na 20ª questão. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gozado aí deste momento de revisão mediante resolução de questão. Eu estou com a voz esgotada, não sei porquê, eu acho que eu estou, sei lá, estou enferrujado. E talvez porque eu fale muito alto também. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Espero que não tenha ficado dúvida. Espero que vocês tenham conseguido, de fato, lembrar dos conteúdos ministrados. Espero que os conteúdos lembrados tenham sido massificados na mente de vocês, para que vocês estejam preparados, pessoal, para uma eventual avaliação de Pena 1, também para eventuais provas de concurso OAB que vocês possivelmente façam na vida de vocês aí, beleza? Então, gente, grande abraço para todos. Aqui eu me despeço. Até o próximo encontro, em que a gente vai tratar de outra revisão, mais especificamente da lei penal no tempo, lei penal no espaço, norma penal e lei penal em relação às pessoas. Ok? Tchau, tchau.